Formação de Portugal e processo de grandes navegações. Olá pessoal, tudo bem? A ideia de gravar essas aulacasts, vamos dizer assim, áudio mais o slide, surgiu da necessidade da gente suspender as aulas do cursinho, então, por tempo quase que indeterminado por conta do avanço do coronavírus, do Covid-19. Então, uma forma de a gente estar tentando resolver essa defasagem por enquanto, até esse período de suspensão de aulas ser resolvido, é estar fazendo conteúdo na modalidade EAD praticamente, né? Então, espero que isso possa estar ajudando nessa primeira aula, que é a Formação de Portugal, Processo de Grandes Navegações. É uma aula que eu já tinha iniciado, só que para algumas turmas ainda está faltando um pedacinho lá para o meio, para o final. Então, é importante revisar de novo, né? Eu já aproveito e já informo vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em estar enviando mensagem, seja pelo Facebook ou pelo WhatsApp, porque é importante para a gente estar dando sequência ao conteúdo, né? Então, qualquer dúvida que eventualmente surgir, é importante que vocês possam estar tirando de alguma forma, né? Então, desde que sejam, claro, dúvidas pertinentes. Bom, Formação de Portugal, processo de grandes navegações. O Relembrando, eu já tinha falado para vocês, começa lá atrás, ainda na Europa, no século XIV, XV, que é o processo de cruzadas, que vai do século XI ao século XV, na Baixa Idade Média. E as cruzadas, como eu disse para vocês, são responsáveis por um processo de transição feudo-capitalista, ou seja, transição do sistema feudal, até então vigente na Europa, para o sistema capitalista. Também disse para vocês que tem dois principais discursos que vão sedimentar a ideia das cruzadas, que é o quê? Foram expedições chamadas Guerras Santas, que tinham determinados objetivos. O principal desses objetivos vai ser, a princípio, resgatar Jerusalém da posse dos árabes muçulmanos. Jerusalém, vocês sabem, é a cidade santa para as três religiões monoteístas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Acontece que, por trás do discurso religioso, existia o discurso político. O discurso político, no entanto, tinha como principal objetivo resolver a crise populacional, porque nessa época, como vocês sabem, começou a gerar uma forte crise na população dos feudos, que começou a crescer de forma muito rápida, muito acelerada, e não no mesmo ritmo cresceu os alimentos, que cresciam em escala muito menor. Se a população cresce muito mais rápido do que a produção de alimentos, logo temos um problema matemático nisso. Esse problema matemático vai gerar, com certeza, uma insatisfação, uma revolta dessas pessoas que vão deixar de comer, porque vai faltar alimento. Então, para resolver essa crise populacional, a igreja tem o objetivo aí de deslocar uma certa quantidade de pessoas rumo ao Oriente. Nesse processo de deslocamento populacional, se insere aquele desenho que eu mostrei para vocês, que era o cabecinha cruzão, cabeção cruzinha, que é a mudança, a alteração do indivíduo histórico da Idade Média para o indivíduo histórico da Idade Moderna, que é a que vem em seguida. Nesse processo, o que a gente precisava lembrar é que o indivíduo do feudo, que é esse primeiro que está aparecendo no desenho aí, o pensamento religioso representado pelo tamanho da cruz que ele segura é maior do que o pensamento racional representado pelo tamanho da cabeça dele. Já no outro desenho, não significa que ele perdeu o pensamento religioso. Ele continua religioso, mas nesse caso o pensamento racional, representado pela cabeça, é maior do que o pensamento religioso. Nesse processo de deslocamento rumo ao Oriente, novas ideias, culturas, tradições, hábitos começam a chegar na Europa. Falei para vocês que todo lugar que a gente vai viajar, a gente sempre volta diferente, a gente sempre aprende alguma coisa. Não importa se é para Piratininga, Reginópolis ou Pederneiras, ou para Porto Ferreira, no caso também. A gente sempre aprende algo novo. Nesse sentido, imagine esse indivíduo que nasceu e cresceu no feudo e agora tem a possibilidade de se deslocar centenas de milhares de quilômetros rumo ao Oriente.
vai ter contato a uma cultura diferente, uma tradição diferente, uma religião diferente, a novos saberes, novas práticas, e tudo isso vai colaborar para que quando esse indivíduo histórico retorne em um determinado momento à Europa, ele traga consigo esses novos aprendizados. Isso tudo vai fazer na Europa iniciar os processos de renascimento. Primeiro o renascimento comercial e depois, com ele, o renascimento urbano. E aí tem aquela sequência que eu falei para vocês daquele rei que frequentemente abria a janela. As caravanas, que eram tipo uma feira, só que móvel, começam a crescer. Quando elas crescem muito, elas dão origem às feiras. As feiras, ao contrário das caravanas, já são fixas nos locais. As feiras crescem e viram vilas. As vilas, por sua vez, começam a se expandir, viram burgos, os burgos cidades, e vai chegar um momento que essas cidades vão ser francas, ou seja, autônomas, independentes. Mas nisso, como eu falei para vocês, também nasce aquela aliança que vai se consolidar depois, é importantíssima para o processo de grandes navegações, que é a aliança rei mais burguesia. Inclusive, burguesia é essa nova classe econômica que surge. Percebam aí no desenho que nós temos um raro retrato de um burguês. E essa nova classe econômica é importante porque ela visa, acima de tudo, o lucro e a acumulação primitiva de capitais. Essa busca pelo lucro da burguesia vai ser o principal objetivo durante séculos dessa nova classe econômica. Enquanto a burguesia consegue achar os lucros na Europa, ótimo. A partir do momento que a Europa não é suficiente para satisfazer os interesses da burguesia de expandir os seus lucros, ela necessita expandir a todo custo os seus lucros, ela vai ter a ideia de, portanto, expandir as suas fronteiras através do processo de expansão marítima, também chamado de grandes navegações. Então, é por isso que a burguesia mercantil portuguesa, em especial, patrocina o processo de grandes navegações com o objetivo maior de conseguir expandir suas fronteiras e, portanto, expandir os seus lucros, o seu comércio, os seus lucros. E aí a gente fala também da formação de Portugal. Por quê? Portugal é importante, que foi o nosso país, o país que nos colonizou, e além disso foi o pioneiro dentro do processo de grandes navegações. Portugal está localizado na Península Ibérica. Península, na geografia, é um território que se liga a um território maior, no caso, o continente europeu, e está cercado de água dos três lados. Portanto, Península Ibérica é hoje o território que a gente entende como Portugal e Espanha. Essa região toda, em 710, foi conquistada pelos mouros. Os mouros são muçulmanos que habitavam o norte da África. Nesse determinado período, eles conquistam essa região da Península Ibérica, e a partir desse momento que eles conquistam essa região, automaticamente a galera que já estava aí antes deles inicia um processo de reconquista, que é chamado de Guerra de Reconquista, que não dura 1, 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, dura quase 500 anos e se estende de 718 a 1492, quando a Espanha consegue expulsar os mouros que remanesceram nesse território. Formação de 5 reinos cristãos nesse processo. O primeiro deles é o que a gente conhece, que é Portugal, e é o que nos interessa, e depois Leão, Castela, Aragão e Navarra, que vão formar aí futuramente o território que a gente conhece hoje como Espanha. Claro que Portugal consegue expulsar os mouros primeiro, porque tem um território menor. A Espanha, que tem um território maior, vai levar mais tempo para conseguir expulsar os mouros. Pergunta: é mais fácil você limpar uma sala da Unesp ou você limpar todo o campus da Unesp? Claro que é muito mais fácil você limpar uma sala só. Portanto, Portugal, como tem um território menor, vai expulsar mais rápido os mouros. A Espanha, que tem um território maior, vai ter uma dificuldade maior nisso e, portanto, vai demorar mais tempo para realizar essa expulsão. Em 1249, existe, portanto, então, a conquista da região do Algarve, que é o sul de Portugal, e a expulsão definitiva dos mouros. Antes disso, os mouros chegaram a construir
edificações em Portugal. Existe até hoje na cidade de Lisboa um castelo chamado Castelo de São Jorge, que foi construído inicialmente pelos mouros e já serviu até como sede do governo português. Nesse momento, em 1383, existe, entretanto, uma grave crise política que vai abalar as estruturas de Portugal. Essa grave crise política é a chamada Revolução de Avis. Também tem um desenho aí, a Revolução de Avis, você vai lembrar que é quando morre um rei de Portugal e a coroa não poderia ser passada para a filha dele, porque a filha dele era casada com o rei daquilo que viria a ser a Espanha. E olha a cara de safado que ele está olhando para essa coroa de Portugal. O que ia acontecer se a coroa fosse para ela? Muito provavelmente quem ia controlar Portugal ia ser o rei desses territórios que viriam dar origem à Espanha. O que os portugueses pensaram? Ora, pois, demoramos tanto tempo para expulsar os mouros e agora que a gente consegue, a gente vai correr o risco de voltar a pertencer à Espanha ou de pertencer à Espanha? De jeito nenhum. Então eles acham o irmão desse rei que tinha morrido e passam a coroa para ele. Quem é esse irmão do rei que morreu? É o Dom João, que tem o apelido o Mestre de Avis. Agora ele é rei, virou rei. Mas antes ele era burguês. E é por isso que ele tem um olhinho de rei, mas tem um olhinho burguês. E ele centraliza essa ideia primordial que é essa aliança entre o rei e a burguesia. Ele canaliza em si, na sua figura, essa ideia dessa aliança entre rei mais burguesia. Pioneirismo português na expansão marítima. Principal objetivo a gente já viu, foi justamente esse da Revolução de Avis, que foi a centralização monárquica precoce de Portugal, quando Portugal, de forma precoce, se centralizou como um Estado moderno. Burguesia economicamente forte é outro. Em Portugal, a burguesia era tão forte que ela estava presente num dos olhos do rei. Lembrando o rei Dom João, mestre de Avis, um olho de rei, um olho burguês. Que significa uma burguesia economicamente forte? Uma burguesia que vai estar interessada em patrocinar o processo de grandes navegações, atraída pela ideia, pelo desejo de expandir os seus lucros. A posição geográfica de Portugal também favoreceu, que está muito próximo ao mar, e o desenvolvimento de tecnologias náuticas, como caravelas, velas, bússolas e cartografia. As caravelas e as velas foram inventadas pelos portugueses. A escola de Sagres tinha o objetivo de reunir, concentrar saberes de várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento de tecnologias náuticas e foi patrocinada pelo infante Dom Henrique, que é um cara importante dentro do processo de grandes navegações. É tido como o maior incentivador do processo de grandes navegações de Portugal. Fatores da expansão marítima de um modo geral. O primeiro deles é a necessidade de superar a crise do comércio europeu do século XV, que a gente fala mais sobre ela daqui a pouco. A crise do metalismo, que é a escassez de ouro na Europa, importante nesse momento para a fabricação de moedas, para a cunhagem de moedas. Lembrando que tinha acabado de acontecer o renascimento comercial, então agora você não troca mais um saco de arroz por um saco de trigo. Você vai comprar um saco de arroz, vai comprar um saco de trigo. Então é importante que você utilize moeda nesse processo, justamente para gerar lucro e acumulação de riquezas. Acontece que não tinha ouro nem metais preciosos, como prata, entre outros, para cunhagem e fabricação dessas moedas. É aí que os europeus, dentro dessa empreitada das grandes navegações, vão atrás também de encontrar ouro e prata nas colônias, principalmente. Inclusive, quando os portugueses chegam aqui, a primeira coisa que eles perguntam para os indígenas é aonde é que tem essa tal desse metal precioso, que é o ouro ou a prata. Só que eles não encontram num primeiro momento, diferente do que acontece na América Espanhola, quando os espanhóis chegam lá e logo de cara já tropeçam em prata e ouro. Além disso, como a gente já viu, interesses da burguesia, que vai visar, acima de tudo, o lucro. Interesses da monarquia também, que é o de fortalecer o poder e também, principalmente, a aquisição de impostos.
A burguesia vai fazer um pacto com a monarquia e vai pagar por isso. Isso configura, então, a chamada aliança entre rei mais burguesia. Como vimos, as invenções, as tecnologias náuticas são importantes nesse processo também, inclusive tecnologias que não são originárias da Europa, e sim originárias do Oriente, como a bússola e a pólvora, por exemplo, que foram incorporadas aos saberes europeus nesse processo de cruzadas, nesse deslocamento até o Oriente. Expansão do cristianismo também é um dos fatores, porque vocês vão ver em história geral nessa época a situação das reformas e contra-reformas, né? Um padre alemão chamado Lutero estava incomodando a igreja nesse período, que vai obrigar inclusive ela a fazer uma contra-reforma às reformas que ele tinha proposto, e isso vai fazer com que a igreja dividida perdesse muitos fiéis, né? Então é claro que aproveitando a conquista de novos territórios, a igreja vai aproveitar para difundir a sua fé e também catequizar e converter esses novos cristãos, assim chamados. Tanto é que quando as primeiras caravelas chegam ao Brasil, já descem dela os chamados padres jesuítas. Tudo isso para chegar até as Índias. Então, o chamado Caminho das Índias, que é uma região de muitas especiarias. Especiarias é tudo aquilo que é especial, e se é especial tem alto valor de mercado, e se tem alto valor é o que configura a chamada especiaria. Pode ser desde seda, perfumes, joias, até os chamados tomperos, como cravo, canela, gengibre, pimenta, entre outros. Acontece que em 1453 existe uma problemática, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos invadiram em maio de 1453 a cidade de Constantinopla, que era até então a capital do Império Romano do Oriente. Lembrando que o Império Romano do Ocidente já tinha caído lá em 470 e alguma coisa, ou seja, mais quase 1000 anos atrás. Só que, quando a cidade de Constantinopla é invadida pelos turcos otomanos, eles conquistam essa região, acabam com o Império Romano do Oriente, o chamado Império Bizantino, e vão fechar o Mar Mediterrâneo. Esse fechamento do Mar Mediterrâneo vai causar uma elevação dos preços dos produtos das especiarias. Elevação do preço das especiarias. Essa elevação vai fazer com que o que os portugueses vendem de especiaria não gere tanto lucro, porque o preço subiu muito para comprar especiaria. Dessa forma, eles têm a necessidade de encontrar um caminho marítimo alternativo para se chegar às Índias. Esse caminho marítimo alternativo para se chegar às Índias é o chamado périplo africano, que é a ideia de circunnavegar, contornar a África navegando ela, né? Então, chegar às Índias contornando o continente africano. Observação importante. Enquanto eles estavam realizando esse processo de circunnavegar a África, que não aconteceu da noite para o dia, eles tinham também que manter o seu comércio. Portanto, houve exploração do comércio com a África durante esse processo. Eles iam até um certo ponto, daí iam anotando tudo o que viram no caminho, retornavam para Portugal. Na próxima viagem, eles iam mais longe do que a primeira, e assim sucessivamente, até que aos poucos, gradativamente, eles foram conquistando essa região e circunnavegando o continente africano. Só que isso não foi repentino justamente por conta do medo que os portugueses, não só os portugueses, mas os europeus de uma maneira geral, tinham do mar. Contei um pouco para vocês do poema de Fernando Pessoa, que vai falar, mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal, etc e tal, justamente para mostrar o medo, o pavor que os portugueses, os europeus tinham do mar. Essa expressão mar tenebroso, ela foi retirada de um dos poemas de Lusíadas, um dos trechos, né, de Lusíadas, que é a obra-prima do poeta português Camões.
Em 1498, Vasco da Gama chega às Índias. Tratados de exploração. Esses tratados surgem a partir do momento que Portugal não é mais o único dentro do processo de grandes navegações. Logo em seguida, a Espanha também inicia esse processo. E assim que a Espanha inicia esse processo, ela vai querer se reunir com Portugal para poder botar as regras do jogo na mesa. Essas regras vão estabelecer quais territórios cada um deles pode ocupar, a partir de uma divisão muito simples do planeta Terra, em dois lados. Um lado pertencendo, portanto, a Portugal e o outro lado pertencendo à Espanha. A bula intercoeteira estabelecia que do litoral de Portugal, contando-se 100 léguas, passaria-se uma reta dividindo o mundo e tudo que fosse encontrado, terras, ilhas, do lado direito desse mapa mundi, pertenceria a Portugal. E tudo que fosse encontrado do lado esquerdo, aí em amarelo, no desenho para vocês, pertenceria à Espanha. Acontece que Portugal, não satisfeito, pediu para revogar a bula intercoeteira e solicitou o chamado Tratado de Tordesilhas. O que o Tratado de Tordesilhas fez? Não colocou 100 léguas, adicionou 270 léguas a essas 100 léguas já existentes. E aí sim que ficou nessa configuração da imagem que está para vocês. O Tratado de Tordesilhas continua dividindo o mundo em dois, e agora o lado roxo, tudo que está em roxo pertence a Portugal e tudo que está em amarelo pertence à Espanha. E olha um pedacinho do Brasil em roxo aqui. Olha só o interesse de Portugal em querer alterar o tratado, a bula intercoeteira para o Tratado de Tordesilhas. Muito provavelmente esse é um dos indícios que Portugal já tinha conhecimento e noção da existência de terras aqui no Brasil. Anos mais tarde, em 1529, o Tratado de Saragoça complementa o Tratado de Tordesilhas. Vai fazer o outro lado do globo, que é essa segunda linha que está no cantinho aqui perto do Oceano Pacífico. Essa segunda linha aqui é o chamado Tratado de Saragoça, que vai estabelecer essa regra para o lado de trás do globo também, pegando a Oceania, a Ásia e um pedacinho da Antártica. Para finalizar essa aula, então, as consequências da expansão marítima, ampliação do mundo conhecido, porque se expande o mundo que se conhece, claro, mais territórios, mais pessoas, novas etnias, mais produtos, deslocamento do eixo econômico, que antes estava centralizado nesse trajeto entre Europa e Índia, lá na região do Mar Mediterrâneo, e agora esse eixo econômico se desloca para entre Europa e América. Então, a América é o novo eixo econômico. As colônias da América Espanhola e a América Portuguesa são o novo objetivo, o novo centro, o novo eixo econômico dessas questões. Além disso, existe uma revolução comercial com o aumento da variedade dos produtos disponíveis agora no mercado mundial, né, no comércio mundial, formação dos impérios coloniais, das colônias, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, fortalecimento da burguesia, que vai conseguir expandir suas fronteiras, expandir os seus lucros, e fortalecimento do poder real, que vai conseguir também aumentar a quantidade de impostos. Tudo isso vai gerar uma europeização do mundo, que é aquele processo que a gente chama de eurocentrismo, que é colocar a Europa como centro do universo, inclusive pela nossa língua, pelas nossas tradições, pela nossa religião, muitas das coisas que nós fazemos hoje, das nossas práticas, são influência da Europa. Isso não acontece só aqui no Brasil, acontece na América Espanhola como um todo, acontece nos Estados Unidos, acontece em países da África. Então, essa chamada europeização do mundo decorre principalmente, desse processo de grandes navegações que vai levar a cultura europeia para todo o planeta. Bom, esses são os principais pontos dessa aula, que é processo de grandes navegações e formação de Portugal. Reforço que qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em entrar em contato. Vou estar à disposição para resolver questões sobre essa aula e sobre outras também que virão. Agradeço a atenção de vocês.
se inscreva no meu canal. Brincando, não tem canal. Mas é isso daí, pessoal. Se tiver qualquer dúvida, é só falar. Tchau!